Olá, aqui é Sebastião Panzo, o criador da plataforma O Seu Sucesso é Inevitável. Se é a primeira vez que está em contato comigo, eu sou um palestrante angolano, sou jornalista de profissão, um marketeer também e um autor angolano que criou a plataforma O Seu Sucesso é Inevitável. A plataforma tem como visão transformar a vida de milhares de pessoas, um diálogo de cada vez, um livro de cada vez, uma palestra de cada vez. Mas vamos então ao que interessa e ao que nos traz no diálogo de hoje. Vamos falar sobre 5 princípios que podem permitir que reinventes a sua história pessoal. É verdade. Cada um de nós pode reinventar a sua história pessoal utilizando esses 5 princípios. E o primeiro princípio vai: tenha uma visão. É preciso que tenhas uma visão de, por exemplo, como é que você quer que a sua vida seja nas áreas da espiritualidade, nas áreas do físico, nas áreas do relacionamento, nas áreas financeiras, nos próximos 20 anos. Como é que você quer que a sua vida seja? Se tivesses que imaginar uma vida perfeita, qual seria essa vida para si? Nestas dimensões. E não esqueça também na dimensão profissional. Porque se não tiveres uma visão, vais cair na visão, vais cair na verdade na agenda de quem tem uma visão. Portanto, começa por ter uma visão. Segundo princípio, pense grande. Não basta só ter uma visão, essa visão tem que ser grande, tem que te desafiar, tem que fazer com que saias de casa e te abras para a vida e digas, ok, estou aqui para realizar este grande sonho. Portanto, Donald Trump, que é hoje o presidente dos Estados Unidos, ele dizia que se pensar pequeno e pensar grande dão o mesmo trabalho, então é melhor pensar grande. E ele tem lógica nisso. E vemos onde ele chegou, né, com o seu Império Trump. Ou pensemos, por exemplo, em Bill Gates. Em Bill Gates e Paul Allen, 2 meninos na altura que deixam a Harvard e resolvem então montar a Microsoft. Resolvem montar a Microsoft com um sonho: que todas as pessoas tivessem um computador por cima da sua secretária. E imaginemos que estes edifícios que me circundam aqui, os computadores ocupavam na altura mais do que estes edifícios que me circundam aqui. Então era um sonho ousado, grande, mas que os impelia para isso. Pensemos, por exemplo, em Prince Kofi Omobeng, um ganense que criou o African Trust Bank, que também resolveu criar um banco que seja um dos maiores bancos africanos. Ou pensemos em Mo Ibrahim, que criou a Fundação Ibrahim, que premia todos aqueles políticos africanos que tenham deixado o poder cumprindo os seus termos. Todos eles pensaram grande, né? Pensaram grande. Terceiro princípio da reinvenção pessoal: ignore os negativistas. Há sempre aqueles que acham que você não deve fazer as coisas, não deve sonhar, deve ficar na zona de conforto, deve ficar na mesmice. Portanto, mude isto. E o grande desafio vai ser sempre que, quando comunicar sobre a sua visão, sobre a sua grande ideia às outras pessoas, elas vão duvidar que você tenha a capacidade para executar. Portanto, há muitas dúvidas de que venhamos a ter essas capacidades. Por exemplo, as pessoas podem ter duvidado quando José Sayov decidiu, invisual, de que queria correr para ser um dos grandes atletas angolanos. E olha lá, ele é invisual e é um dos atletas mais premiados de Angola. Podia ter resolvido abraçar a negatividade, podia ter resolvido ficar na mesmice, mas o que ele fez foi ignorar os negativistas. Os negativistas estão aí, né? Hoje qual é o mantra? De que estamos em crise, de que não vale a pena pensar grande, de que não vale a pena pensar em reinventarmos pessoalmente, porque está tudo mal. Os negativistas, eles existem ali. Então devemos criar uma resiliência interna para que nos ajudem a vencer toda a negatividade que existe ao nosso lado. E muitos dos negativistas são mesmo as pessoas mais próximas de nós, porque nos conhecem e duvidam que nós sejamos capazes de realizar as coisas. Portanto, ignore os negativistas. Quarto princípio. O quarto princípio é: trabalhe arduamente, mas trabalhe arduamente de forma inteligente. Como já vimos em muitos textos que deixamos nesse canal, há muitas pessoas que trabalham arduamente, mas não têm sucesso. Há muitas pessoas que trabalham arduamente, mas não prosperam, porque eles não agregam os princípios.
Se trabalhar arduamente só garantisse o êxito, então as pessoas que trabalham na construção civil, os vendedores vendedores de rua que estão ali debaixo do sol todos os dias, a andarem de um lado para o outro com a mercadoria, podiam ser as pessoas mais bem-sucedidas. Mas falta o ingrediente da inteligência, o ingrediente da sistematização, o ingrediente de criar uma equipa, de criar processos. Portanto, isso se cria. Então, aquelas pessoas que trabalham mais inteligentemente, que agregam uma equipa à volta deles, eles conseguem sempre fazer diferente. E vamos para o último princípio da reinvenção pessoal. O último princípio é: deixa um legado. Como é que você quer ser lembrado depois da sua morte? Como é que você quer ser lembrado depois de partir dessa realidade? Não seja mais um anônimo. Pense nisso. Deus te dotou de talentos únicos, te dotou de habilidades únicas. Transforma-os em capacidades. Essas capacidades que podem ser revertidas em serviços e em produtos. Pense nisso. Há um orador angolano chamado Amando Vaz Velho. O que é que ele fez? Tem a habilidade, estudou e achou que podia dar treinamentos em liderança. O que é que ele fez? Pegou numa das suas habilidades e a transformou num ativo para ajudar que outras pessoas se reinventem. Portanto, são ações como estas que podem nos ajudar a fazer com que criemos o nosso próprio legado. Pense, por exemplo, em Oscar Ribas, que foi também um invisual, mas que foi um etnógrafo angolano, que fez grandes recolhas de antropologia em Angola, que criou livros notáveis, como por exemplo Missosso, e enfim. Há aí coisas que Oscar Ribas deixou de legado. Ou pensemos em Agostinho Neto, por exemplo, com a sua poesia, não é? Hoje ele é conhecido como poeta maior, porque ele deixou um legado. Que legado é que você quer deixar? E então, para terminar, e porque nós queremos que comente aqui neste canal e também subscreva esse nosso canal, vamos olhar para os 5 prismas e pensemos assim. Responda para nós. Como é que seria a sua vida perfeita? Por favor, responda. Comente sobre isso, a partir do que nós dialogamos aqui. A segunda questão é: como é que você pensa, a partir deste diálogo, vencer a negatividade? Quando as pessoas disserem que você é incapaz de fazer as coisas, como é que você pode fazer para criar essa resiliência interna para que a afirmação deles não seja a sua realidade? A outra questão que nós deixamos é: como é que você quer ser lembrado depois da sua morte? Portanto, meus amigos, este foi o diálogo que tivemos. Esperamos os seus comentários aqui e, por favor, digam-nos de que outros assuntos querem que abordemos, porque aqui, onde o seu sucesso é inevitável, tudo pode ser abordado. Porque você é o que vai fazer a diferença, tendo uma visão forte, uma visão grande, pronto para ser resiliente, não é? E resistir às negatividades, pronto para trabalhar árdua e inteligentemente e pronto para deixar um legado. Porque o seu sucesso é inevitável. Vemo-nos no próximo dia. Obrigado. Até a próxima.